E aí galera, aqui é o Leandro mais uma vez. Vamos dar prosseguimento. O último vídeo foi meu último baseado, né? Minha história quando Deus ouviu a minha voz, enquanto eu estava ali me drogando, fumando meu último baseado. E eu parei entrando na casa de recuperação, então onde nós vamos prosseguir agora. O último vídeo já está lá no canal Evangelizando a Galera no YouTube e também está no nosso Instagram, @Evangelizando a Galera. Quando nós entramos na casa de recuperação, poderíamos ficar 3 dias sem participar dos devocionais, dos estudos, das atividades daquela casa. Precisávamos apenas de um momento de adequação, né? Adaptação. E eu lembro-me que eu era uma pessoa da noite, vivia na noite ali, no tráfico de drogas, um adolescente no tráfico de drogas, um jovem no tráfico, então eu não dormia à noite. Eu lembro que eram 6 beliches no corredor em um dos cômodos da casa e eu dormia no último beliche. E eram 2 horas da manhã, toda a rapaziada já estava dormindo e de repente abriu-se a porta e estava tudo escuro. E de repente apareceu algo mais escuro que a própria escuridão. E quando aquilo apareceu e veio caminhando em direção ao beliche que eu estava, eu comecei a gritar: e aí rapaziada, ninguém tá vendo? Quem é esse cara? Quem é esse cara? E todos estavam dormindo e eu estava me vendo sentado no beliche. Por quê? Isso já estava acontecendo, creio eu, no reino espiritual. E de repente aquela sombra escura de trevas, um demônio, parou em frente ao meu beliche e começou a subir sobre o meu corpo. E o meu corpo foi gelando até que pegou no meu pescoço e começou a me sufocar, tentando me matar. E ali eu não tinha armas, eu não tinha forças, eu não conseguia lutar, até que de repente aquela monstruosidade me soltou. Quando me soltou, eu pulei do beliche, corri até o quarto onde tinha alguns rapazes que eram os obreiros que ensinavam a palavra de Deus ali, e comecei a falar: gente, o diabo está aqui, o diabo está aqui. E as luzes acesas e ninguém enxergava nada, e eles começaram a falar: fica calmo, é abstinência, é abstinência. Só que eu via ao meu lado de pé um ser com uma cartola preta, mais alto do que eu, um ser todo escuro, não era negro, era todo escuro, era uma sombra de trevas. Eu tinha convicção que ali era demônios querendo ceifar a minha vida. Eu tive muita experiência, muitas experiências ruins, tanto com bandidos quanto com a polícia, com a rota, enfim. Eu morava num bairro muito perigoso e diante de tantas experiências ruins, nesse dia eu me vi em pânico, apavorado. E eu percebo que por mais que sejamos alguém, ou que pensamos que somos alguém, as trevas, elas são de aterrorizar a qualquer pessoa. E eu estava ali aterrorizado, e o pessoal colocando a mão na minha cabeça: sai, em nome de Jesus. E eu falava: não está dentro de mim, está aqui ao meu lado. Mas ninguém enxergava. Às vezes a batalha espiritual que você vai travar, somente você e Deus estará nela. As pessoas vão opinar, as pessoas vão julgar, mas quem vai vencer a batalha será você, na força do Senhor. Eu lembro que o César, o rapaz que me recebeu, ele abriu o Salmo 91 e ele começou a declamar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E ele continuou falando e de repente aquela figura se evaporou. Na segunda noite a mesma coisa, na terceira noite a mesma coisa, foram 3 dias sem dormir. Até que eu falei para a dona da casa, para a diretora, a dona Labibe, e falei assim: olha, ligue para minha mãe porque essa casa não é de Deus, essa casa é do diabo. Eu vim aqui para parar de usar drogas, só que o diabo está aqui, ele vem me atormentar toda noite, isso não acontecia quando eu estava lá fora. E ela disse: olha, tem um casal de missionários que eu falei a seu respeito. Eu falei: poxa, mas a senhora disse que não ia contar para ninguém sobre o que aconteceu na entrevista. Ela disse: não, mas eu abri somente o necessário. E eu falei: tudo bem, vou esperar. E vieram aquele casal de missionário, e nós sentamos, eu, o César e o casal de missionário. E o casal de missionário conversava com o César e o César transmitia para mim na gíria. Eu transmitia para o César na gíria e o César transmitia para o casal de missionário. Parece irônico, mas era um dialeto das ruas, um dialeto da favela, um dialeto do crime que aqueles missionários não compreendiam. E era assim a minha vida, uma vida totalmente destruída
pelo pecado, totalmente destruída pelas drogas, pelo crime, e ali eu estava naquele envolvimento, até que eu, depois de falar tudo o que havia acontecido, aquela missionária olhou nos meus olhos e disse assim: há poder no sangue de Jesus. Quando você for dormir, você peça para Deus te cobrir com o sangue de Jesus. E eu disse: ah, tia, a senhora está de brincadeira. Eu estou falando que o diabo está vindo me atormentar e a senhora quer que Deus me cubra com o sangue? Às vezes, ou quase sempre, a ignorância, ela nos faz ficar inertes àquilo que Deus tem para nós. A ignorância nos leva a estar incapazes de desfrutar, de usufruir, de utilizar das armas espirituais que o Senhor nos capacita para poder vencer o império das trevas. A Bíblia diz que as armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Eu quero dizer para você que eu fiquei ali meio encucado com aquelas palavras daquela missionária e depois de alguns conselhos eu resolvi ficar na casa. E na hora de dormir, eu deitei na cama, fiquei olhando ali pro corredor e tal, meio cabreiro, até que de repente eu pensei: bom, mal não vai fazer, né? E aí eu dobrei meus joelhos, eu rezei o meu Pai Nosso, né? Fiz a minha oração e rezei umas 30 vezes o Pai Nosso. Depois que eu rezei a 30ª vez, eu falei para Deus: olha Deus, eu não sei se aquela mulher é louca, eu não sei qual é que é dela, mas eu te peço, Deus, me cubra com o sangue de Jesus Cristo, que aquela mulher disse que foi derramado na cruz para perdão dos meus pecados. Não permita que o demônio, que o diabo venha mais uma vez me atormentar. Eu quero sair dessa vida de drogas, eu preciso ficar nesse lugar, porque é aqui que o Senhor vai trabalhar na minha vida. O Senhor me trouxe aqui por um propósito. E eu acredito que naquele momento, mais uma vez, Deus desceu naquele lugar em meu favor. Eu dormi em paz. E aí, deu-se os procedimentos. No 5º dia que eu estava ali na casa de recuperação, ou melhor, no 7º dia que eu estava ali na casa de recuperação, eu fui convidado para ir para uma igreja. Quando cheguei na igreja, era um final de uma cruzada evangelística e tava o pessoal dando glória a Deus, aleluia, aquela coisa toda. E eu pensando comigo: nossa, esse povo é muito louco mesmo, hein? O pessoal fica dando um grito aí, aleluia, glória a Deus e tal. E o pastor começou a pregar. E o pastor pregando a palavra, lembro como se fosse hoje o nome do pastor, um negão, fortão, João Batista é o nome dele, olha só, que ironia, né? E ele pregava a palavra de Deus e ele começava a falar sobre a minha vida e eu pensando: pô, aquela tiazinha da casa é uma fofoqueira, ela contou para todo mundo a minha situação. Só que é interessante que haviam coisas que eu não havia contado para ela e que o pastor começou a falar na pregação. Coisas que estavam só eu e Deus, só eu, Deus e os criminosos, só eu, Deus e os viciados, só eu, Deus e eu mesmo. E aquele homem continuando a pregar e revelando os segredos da minha vida, os segredos da minha adolescência sofrida, os segredos da minha juventude dolorida. E eu comecei a perceber que não era mais ele falando, era o próprio Deus falando ao meu coração. E de repente aquele homem diz assim: olha, eu quero fazer um convite para você. E parecia que não tinha mais ninguém na igreja, só eu. E ele disse: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Olha, e ele falou assim: quem quer entregar a sua vida para Jesus? Eu pensei: uau, agora é a hora que todos os crentes vão gritar: eu quero Jesus! E aí, ironia, mas todo mundo já era crente, acho que só eu era o visitante. Eu dei maior pulo que eu estava no primeiro banco e falei: eu quero Jesus! E aí fez aquele silêncio e de repente todo mundo: glória a Deus, aleluia! E eu fui tentar sentar e aí os caras já seguraram no meu braço, o outro no outro braço: vamos lá na frente, vamos lá na frente. Eu: calma, deixa disso, tira a mão de mim, preocupado em cair possesso por demônios lá na frente. Então aquela missionária veio e falou assim: vamos lá, Leandro, você não quer receber esse Jesus na sua vida? Você não quer experimentar a salvação em Cristo Jesus? E eu falei para ela assim: eu não vou, tia, porque se eu for lá na frente eu vou cair, eu sei que eu tenho demônio e tal. Ela falou assim: o Senhor Jesus, Ele te chamou para transformar a sua vida e Ele jamais vai te envergonhar por você aceitá-lo. E eu fui ali na frente, recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E Ele entrou na minha vida, mudou a minha história. Eu me lembro que eu fiquei 7 meses na casa de recuperação. Eu entrei no dia 28 de julho de 1998. No dia 30 de outubro, se não me falha a memória,
assassinaram meu cunhado. Foi muito triste para mim. No dia 5 de dezembro do mesmo ano, assassinaram meu irmão. Foi terrível para mim. Eu lembro-me que quando eu cheguei no velório, tava um clima tenso. O César havia me falado que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. E eu lembro-me que me chamaram, me convidaram para irmos até lá matar os caras que tinham matado meu irmão, e eu falei, eu não vou. A minha vida é de Jesus e só Ele eu vou seguir. Eu me lembro que quando eu estava para se batizar, morrer de uma vez para esse mundo e nascer novamente para Cristo, eu lembro-me que eu liguei para minha mãe disse assim, se você se batizar, esqueça que você tem mãe e você não vai mais ter a nossa visita. Você já é batizado, mas eu não tinha entendimento sobre o meu batismo quando eu era bebê. Então eu queria declarar, fazer uma profissão de fé diante das testemunhas que agora estavam morrendo para este sistema e renascendo para o sistema de Cristo, para o reino de Cristo. E aí eu falei, mãe, eu vou me batizar, eu vou morrer para esse mundo. Eu lembro-me que no dia 31 de dezembro de 1998, eu me batizei e na outra semana minha mãe estava lá como se nada tivesse acontecido. São tantas batalhas espirituais que a gente passa ao longo dessa vida, e se nós perseverarmos, se nós ficarmos firmes, nós vamos vencê-las todas em nome de Cristo Jesus. Vamos deixar parado por aqui. No próximo encontro, no próximo vídeo eu vou estar dizendo o que Deus fez de tão especial com a minha chegada na casa de recuperação, com o meu encontro com esse casal de missionário e o que resultou disso tudo para a história da minha vida que perdura até os dias de hoje. Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos. Com certeza nesse momento tem alguém fumando crack, tem alguém vendendo droga, tem alguém tentando suicídio, tem alguém tentando sair do mundo das drogas. E assim como Cristo me libertou através da palavra de Deus, de uma irmã, a irmã Jo, que muitas vezes me falou do amor de Deus, me convidou para ir à igreja, eu acredito que essa pessoa ela pode ser tocada pela palavra de Deus. A nossa vida ela é muito curta para desperdiçarmos à toa. Se inscreva no canal. Vamos juntos continuar evangelizando a galera. Amém.